Destaque internacional, o mundo inteiro acompanha. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou o primeiro pronunciamento oficial desde a rebelião do grupo Wagner no fim de semana. Em discurso na noite de segunda-feira, Putin garantiu a paz no país e afirmou que os mercenários vão entregar armas pesadas ao governo. Luca Bassani, tudo bem, Luca? Boa terça-feira para você. Quais as atualizações sobre todo esse caso? Quais são as possibilidades oferecidas aos membros do grupo Wagner? Luca. Bom dia, Adriana, Thiago, a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Nós vemos que, após o final de semana muito conturbado, o presidente Putin fez um pronunciamento muito importante ontem à nação, na qual ele deixou claro as possibilidades para o grupo Wagner. A primeira delas é que os membros deste grupo paramilitar, mercenário, se integrem ao exército russo e possam, então, guerrear de forma oficial, deixando de lado a carreira mercenária e entrando na carreira militar. A segunda opção seria aposentar-se, simplesmente colocar as armas de lado e voltar às suas casas. Aqueles que quiserem também poderão ir à Bielorrússia, onde supostamente o chefe do grupo, Yevgeny Prigozhin, já estaria também se deslocando. Por enquanto não se sabe o paradeiro de Prigozhin, não foi divulgado pelas autoridades da Bielorrússia e também os termos do acordo não foram divulgados em detalhes nem pelos russos nem pelos bielorrussos, muito menos pelo grupo Wagner. O que nós vemos é que essa tentativa de motim foi armado, né? Ela foi respondida com um processo criminal aberto contra Yevgeny Prigozhin e outros membros, mas hoje pela manhã o Kremlin e também o FSB, que é o órgão de inteligência máximo da Rússia, decidiram abandonar as denúncias porque, segundo eles, o crime não foi concretizado. Lembrando que, faltando cerca de 200 quilômetros para chegarem em Moscou, eles acabaram desistindo desta ação por conta da intervenção do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. De qualquer maneira, muitos analistas ocidentais veem uma rachadura no poder praticamente absoluto de Putin e fragilidades no processo até mesmo daqueles mais próximos de seu governo. Da questão da Wagner, eles não atuarão mais oficialmente na Ucrânia. Até o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que as operações do grupo na República Centro-Africana e no Mali continuarão, mas, obviamente, dentro da Ucrânia, depois do que aconteceu, isso aparentemente não acontecerá de forma oficial. Muito se especula sobre a possibilidade de um reagrupamento do grupo na Bielorrússia, que também faz fronteira com a Ucrânia, ou, eventualmente, também uma nova incursão por essa localidade, mas, como eu disse, as análises ainda são prematuras e muitas informações têm vindo à tona minuto após minuto, portanto, nós vamos continuar acompanhando para atualizar a nossa audiência. Com certeza, é preciso seguir acompanhando, a gente vai fazer isso. O Lucas já volta com outros destaques da Europa. Diogo Schelp, um especialista em assuntos de guerra. O grupo Wagner deu um susto em Vladimir Putin, mas ele continua sendo a autoridade absoluta no país. O problema do grupo Wagner teria sido com militares em solo e não especialmente diretamente com o presidente russo, Diogo? Olha, foi sim uma ameaça ao poder de Putin, ele conseguiu debelar esse motim, mas esse episódio revela várias coisas, mas duas importantes são as seguintes. Primeiro, é a fragilidade de Putin, né? Ficou claro, inclusive a população russa, que ele não tem o domínio total das forças que ele diz controlar, inclusive forças mercenárias como essa, formada por criminosos tirados de cadeias para lutar na Ucrânia. O outro fato é que o Ocidente ficou assustado com a possibilidade de que justamente um grupo mercenário, criminosos, algum golpista pudesse assumir o poder na Rússia, porque a Rússia detém armas nucleares. Então era um cenário ainda mais aterrorizante do que o próprio Putin deter todo esse arsenal. Pois é, Davi, é saber se isso, de uma certa maneira, enfraqueceu o governo russo e se isso pode favorecer a Ucrânia na guerra, né? Mostrou a debilidade do governo russo, mostra a divisão, como as Forças Armadas conduzem a guerra na Ucrânia e a visão totalmente antagônica dos mercenários. E terceiro, fortalece o ditador da Bielorrússia, Lukashenko, que na verdade foi o grande pacificador desse acordo entre os mercenários e Putin. Ou seja, a Rússia mostra sinais de que há desentendimento domésticos gravíssimos na condução da guerra na Ucrânia. E essa pode ser uma enorme oportunidade para a contraofensiva dos ucranianos ganhar mais terreno e, de vez, ganhar a vantagem militar que é esperada da defesa da sua própria democracia e territorialidade.
pode ser uma brecha positiva para os ucranianos? Koba, de qual forma grupos paramilitares, como principalmente o Grupo Wagner, mexem nesse tabuleiro da guerra? Olha, do ponto de vista da Rússia, eu acredito que o Putin sai enfraquecido justamente porque não combateu diretamente as forças que se dirigiam à capital. E isso passou uma mensagem para a diplomacia internacional de que talvez o Putin não tenha lá essa força toda, tanto que não combateu aqueles que ele dizia estar o traindo, né? Então, o Putin está enfraquecido. Do ponto de vista da Ucrânia, eles ganham um fôlego, é claro, um tempo para respirar, mas isso não significa uma grande vantagem porque não mexe na contraofensiva, porque os russos ainda estão dominando o território ucraniano, não houve uma recuada, então ainda há território ucraniano no domínio das forças russas. Acredito que seja mesmo um tempo para ganhar fôlego, para demonstrar para os seus apoiadores de que a Rússia não é assim tão forte, de que aquelas ameaças todas talvez não tenham fundo, não tenham base, pode ser um grande blefe do líder russo. Acredito que seja essa a análise mais superficial dessas consequências diante dessa questão envolvendo o Grupo Wagner. Outra coisa importante é saber qual foi esse acordo tão poderoso que fez com que as tropas do Grupo Wagner recuassem, fossem para Belarus ou Bielorrússia, para os mais ortodoxos, e sem punição, com entrega de armamento, inclusive conversão de alguns deles para as forças militares. Esse acordo, daqui a alguns anos, quando isso for revelado, vai ser muito interessante de saber qual foi a contraprestação da Rússia para o Grupo Wagner.